Bom dia. No trabalho de hoje, eu, Luiz Gustavo Martins, juntamente com o meu grupo, Luiz Otávio Ferreira Braga, Matheus Henrique e Pedro Stelling, vamos falar sobre o acidente de Senna, que ocorreu em 1º de maio de 94, durante uma corrida de Fórmula 1 no Grande Prêmio de San Marino, em Imola, na Itália. No acidente, aconteceu que, durante a curva Tamburello, o Senna saiu da pista e acabou colidindo com um muro de concreto, aos 217 quilômetros por hora. Ele foi a única vítima fatal do acidente e os responsabilizados judicialmente na época foi a equipe Williams, que era para a qual ele corria na época, na temporada. Inicialmente, os diretores da equipe foram acusados de homicídio culposo, só que foram todos absolvidos. Em 2005, novamente foi reaberto o caso, só que foram absolvidos novamente por falta de provas concretas de negligência ou falha mecânica intencional no carro de Senna. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre os fatores técnicos que levaram ao acidente de Ayrton Senna. Naquele fim de semana, a Fórmula 1 enfrentou uma série de acidentes preocupantes. Na primeira sessão de classificação, Rubens Barrichello perdeu o controle de seu carro a 220 km por hora, capotando várias vezes antes de parar de rodas para cima. No dia seguinte, o austríaco Roland Ratzenberger bateu aproximadamente 314 km por hora, resultando em sua morte. Esse incidente gerou uma mobilização imediata por maior segurança entre os pilotos, incluindo Ayrton Senna. No dia da corrida, após uma relargada na sexta volta, Senna liderava com Schumacher logo atrás. Na sétima volta, Senna perdeu o controle de sua Williams a 307 km por hora, na curva Tamburello, colidindo com o muro a 216 km por hora. Ele sofreu múltiplas fraturas no crânio e teve uma grave hemorragia cerebral. Bom, após o acidente, a Williams acabou desativando a direção hidráulica do carro de Damon Hill, que era parceiro de Senna na equipe, sugerindo uma possível falha no dispositivo de Senna. As autoridades italianas investigaram o acidente e enfrentaram inúmeros obstáculos, como a recuperação tardia e danificada dos chips eletrônicos do carro de Senna, que de forma muito suspeita haviam sido retirados pela própria equipe, pela Williams. A investigação revelou que a coluna de direção do carro, modificada a pedido de Senna, provavelmente quebrou devido a uma solda mal feita. Essa falha impediu Senna de controlar o carro na curva Tamburello. Sendo assim, o braço de suspensão perfurou o capacete de Senna durante o acidente, causando as lesões fatais. Bom, apesar de outras teorias, como erro do piloto ou falha no pneu traseiro, a quebra da coluna de direção permaneceu a explicação mais aceita. A Williams contestou todas essas acusações, mas a tragédia de Imola continua sendo um dos momentos mais sombrios da história do automobilismo. Agora eu irei falar das falhas de projeto, execução e manutenção. Nas falhas de projeto, temos a modificação na coluna de direção, feita às pressas, para atender às exigências do Senna em termos de ergonomia. Isso pode ter comprometido a integridade da peça. Como falha de execução, temos a modificação na coluna de direção, que foi feita sem a devida validação e testes rigorosos, o que possivelmente pode ter levado a um rompimento durante a corrida. E falha de manutenção, onde a manutenção preventiva da coluna de direção não identificou a vulnerabilidade da peça modificada, antes que deveria ter sido substituída ou reforçada antes da corrida. E alguns parâmetros e variáveis que poderiam ser monitorados: a integridade estrutural das modificações realizadas em componentes críticos do carro, monitoramento contínuo da temperatura e condição dos pneus e condições da pista e áreas de escape em circuitos em alta velocidade. Bom, pessoal, agora eu vou falar algumas ações preventivas relacionadas à manutenção que poderiam ter sido implementadas para evitar o acidente. Em primeiro lugar, a adoção de manutenção preditiva e preventiva, utilizando tecnologias como análise de vibração e monitoramento contínuo, ajudaria a identificar falhas nos componentes críticos antes que eles se tornassem riscos. Além disso, a possível falha na coluna de direção, que pode ter sido rompida devido a modificações inadequadas, destaca a importância de uma manutenção rigorosa e periódica dos componentes críticos do carro.
Outro ponto importante seria o redesign de áreas perigosas da pista, como por exemplo a curva Tamburello, para incluir áreas de escape maiores e mais seguras. Bom pessoal, esse foi o nosso trabalho e espero que tenham gostado.